Olá, turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula de ciências. E para começar nossa aula, vamos fazer a correção dos exercícios propostos na última aula. Correção dos exercícios 1 a 5, página 87 da apostila, e o laboratório 1, página 101 da apostila. Vamos lá? Exercício 1. O que são hormônios? Hormônios, como aprendemos, são substâncias químicas que vão controlar o funcionamento do nosso organismo. São chamados também de mensageiros químicos. Então, eles têm a capacidade de controlar o funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo. Exercício 2. Onde os hormônios são produzidos? Eles são produzidos pelas glândulas endócrinas, aquelas que irão liberar essa substância química na nossa corrente sanguínea, efetuando a sua função em determinado órgão. Exercício 3. Dê 3 exemplos de glândulas hormonais. Nós temos hipófise, tireoide, glândulas adrenais, os ovários, entre outras. Exercício 4. Onde se localiza a hipófise? A hipófise se localiza na base do cérebro, a nossa glândula mestre. Exercício 5. Qual a função do hormônio antidiurético? Para que ele serve? Esse hormônio, ele atua nos rins e a sua função é controlar a quantidade de urina que nós produzimos diariamente. Vamos agora ao laboratório 1. Sistemas endócrino, esquelético, nervoso e respiratório. Então, aqui nós temos um momento de revisão do que nós já estudamos. Na figura abaixo estão representados vários sistemas. Observe-a e responda. Então, nós temos a seguinte imagem, com algumas estruturas sendo indicadas com as letras e as seguintes questões. Como se denominam A e B? As estruturas A e B. Na estrutura A temos o cérebro e na estrutura B nós temos a medula espinal. Letra B. A qual sistema pertencem A e B? Qual sistema que pertence o cérebro e medula espinal? Sistema nervoso. Letra C. Como se denomina C? Como é chamada essa pequena estrutura representada pela letra C? Esta pequena estrutura representa a hipófise. Letra D. Qual a função de C? Qual é a função da hipófise? A hipófise, ela é uma glândula que produz hormônios para várias funções do nosso corpo, além de produzir hormônios que controlam outras glândulas. Então, ela é considerada a nossa glândula mestra. Letra E. Como se denominam D e E? Na letrinha D e letrinha E, nós temos as estruturas denominadas osso externo e as vértebras. Na letra D, nós temos o externo e na letra E, as vértebras. Letra F. A qual sistema pertencem D e E? Qual sistema pertence o osso externo e as vértebras? Pertencem ao sistema esquelético. Letrinha G. Como se denomina F? Na estrutura F, nós temos a traqueia. H. A qual sistema pertence F? A qual sistema pertence a traqueia? Ela pertence ao sistema respiratório, como aprendemos.
Na aula de hoje, vamos dar sequência ao nosso estudo sobre o sistema endócrino. Hoje iremos aprender algumas outras estruturas. Página 87 da apostila, vamos iniciar. Tireoide. A glândula tireoide se localiza na região do pescoço, em frente à traqueia e sob a laringe. Então, aqui nós temos a traqueia, a cartilagem da região do pescoço e aqui a representação dessa glândula, a tireoide. A partir da ação da hipófise, a nossa glândula mestre, com o hormônio estimulador da tireoide, ela produz um hormônio importantíssimo, a tiroxina. Esse hormônio controla o nosso metabolismo orgânico, ou seja, os processos químicos que acontecem no nosso organismo, aumentando o consumo de oxigênio e a produção de calor. Metabolismo é o conjunto de todas as transformações químicas que ocorrem no nosso organismo, tudo bem? Então, a partir da hipófise, nós temos o controle sobre a glândula tireoide, produzindo esse hormônio importantíssimo chamado tiroxina, que irá desenvolver papéis importantes no nosso organismo. O excesso de tiroxina eleva o metabolismo, eleva as funções desempenhadas pelo nosso organismo, a temperatura e também a frequência cardíaca, a quantidade de batimentos cardíacos do nosso coraçãozinho. O excesso de tiroxina eleva o metabolismo, eleva as transformações que ocorrem no nosso organismo. A temperatura, a frequência cardíaca, que são os nossos batimentos, há uma tendência ao emagrecimento, quando se tem grande quantidade do hormônio tiroxina. A falta de tiroxina, a diminuição desse hormônio em crianças, conduz a um retardo mental. Nos adultos, há uma tendência de obesidade e engordar muito. Alterações no funcionamento da tireoide pode ocasionar o aumento de volume, fazendo com que apareça o bósteo, também chamado de papo. Então, quando nós temos um aumento, nas crianças nós temos o retardamento mental, uma diminuição da capacidade mental. Já nos adultos, nós temos a tendência à obesidade e também esse funcionamento inadequado da tireoide pode ocasionar o aumento dela na região do pescoço, o que nós chamamos de bósteo ou papo. Pâncreas endócrino. O pâncreas está situado parcialmente sobre o estômago e na frente dos rins, no abdômen. É constituído de uma porção exócrina, ou seja, irá liberar a substância produzida fora da corrente sanguínea. Então, ele produz o suco pancreático, que é lançado no duodeno, como já estudamos lá no sistema digestório. E também se tem a porção endócrina, que se libera substância dentro da corrente sanguínea, sendo, portanto, uma glândula mista. Quando a Tianca fala glândula mista, lembrem-se, a porção endócrina e a porção exócrina. A porção endócrina irá liberar a substância para dentro da corrente sanguínea. E a porção exócrina irá liberar a substância para fora da corrente sanguínea. Tudo bem? A porção endócrina, que libera a substância dentro da corrente sanguínea, o nosso pâncreas endócrino, ela é formada por microscópicas regiões, as pequenas ilhas, também chamadas de ilhotas de Langerhans. As ilhotas de Langerhans foi um nome dado à porção endócrina que vai liberar a substância dentro da corrente sanguínea. E foi em homenagem ao seu descobridor, o médico alemão chamado Paul Langerhans. Nesta porção endócrina é produzido dois hormônios,
a insulina e o glucagon. Esses dois hormônios vão controlar a taxa de glicose do sangue, a taxa de açúcar do nosso sangue. Quando temos uma elevada concentração de glicose no sangue, uma grande quantidade de açúcar no sangue, o pâncreas endócrino irá secretar insulina e a concentração de glicose diminui. Então, a insulina diminui a concentração de glicose. Quando há uma pequena concentração de glicose no sangue, quando temos pouco açúcar no sangue, o pâncreas endócrino secreta glucagon e a concentração de glicose aumenta. Então, o glucagon aumenta a concentração de glicose no sangue, de açúcar no sangue. Lembrem-se, insulina abaixa a concentração de glicose do sangue, de açúcar do sangue. E o glucagon aumenta a concentração de glicose no sangue, de açúcar no sangue. Esses controlam as taxas de glicose do nosso organismo. A carência ou ausência total de insulina ou a sua incapacidade de exercer adequadamente os seus efeitos leva ao aumento da quantidade de glicose no sangue e ao aparecimento de glicose na urina. Esse quadro é denominado diabetes. Então, a diabetes nada mais é do que quando se tem pouca quantidade de insulina ou nenhuma quantidade de insulina. E também pode-se ter uma incapacidade de exercer de forma adequada o efeito de controle das taxas de glicose no sangue, levando ao aumento da quantidade de glicose e também o aparecimento da glicose na urina. Quando se tem essa situação, nós falamos que a pessoa, o indivíduo, possui diabetes. Agora, terminando essa primeira parte, vocês irão resolver os exercícios da página 89 e também o laboratório 2. Vamos dar continuidade com o próximo assunto. Vamos lá? Dando continuidade, vamos para a página 90 da apostila, onde iremos aprender mais algumas estruturas, começando pelas glândulas adrenais, também chamadas de suprarrenais. As adrenais ou suprarrenais são duas glândulas endócrinas localizadas sobre os rins. Elas produzem vários hormônios, entre os quais temos a adrenalina que iremos estudar. A adrenalina é liberada em situações de tensão emocional, em situações de estresse, de medo, de susto e raiva. É o hormônio de emergência, produzido pelo organismo em situações de ação rápida. Então, por isso que nós costumamos falar, estou com muita adrenalina. A primeira reação que percebemos ao ocorrer uma descarga de adrenalina é o aumento dos batimentos cardíacos. Com o coração batendo mais rápido, mais sangue vai chegar aos músculos, preparando-os para a ação rápida de fuga ou luta, sempre em situações de ação rápida, de medo, de susto, de raiva, de estresse. Aqui nós temos a localização da glândula adrenal, ou também chamada de suprarrenal, logo acima dos nossos rins. Portanto, são duas glândulas, temos dois rins. Se nós dessemos um zoom nessa estrutura, teríamos a mesma desta forma, onde os impulsos nervosos enviados pelo cérebro em situação de estresse atingem a região e liberam a adrenalina. Página 91. Testículos. Os testículos são dois órgãos endócrinos localizados numa bolsa de pele fora do abdômen, denominada bolsa escrotal. Então, o local que os testículos estão situados
é nesta bolsa externa, na região do sistema masculino, denominada bolsa escrotal. Aqui nós temos o testículo. Na época da puberdade, período de transição da infância e adolescência, geralmente entre 9 e 14 anos, onde tem a mudança de infância para adolescência, os testículos, estimulados por hormônios da hipófise, a nossa glândula mestre, aumentam a produção de testosterona, que é o hormônio masculino. O aumento da produção de testosterona é responsável por algumas mudanças. Vamos aprendê-las agora. O início do amadurecimento dos órgãos reprodutores masculinos, aumento do tamanho do pênis, da bolsa escrotal e dos testículos. Temos também o início da formação dos espermatozoides pelos testículos, os testículos que produzem os espermatozoides, que são as células gametas masculinas. Aqui nós temos os espermatozoides e aqui nós temos os hormônios da hipófise controlando o testículo para a liberação do hormônio testosterona. Então, a produção no testículo e a liberação desse hormônio masculino. Quando nós falamos órgãos reprodutores, nós estamos falando dos órgãos que são responsáveis pela reprodução humana. No homem, nós temos o pênis, testículos, bolsa escrotal. E na mulher, nós temos útero, tubas uterinas e a vagina. Então, temos a diferenciação do sistema feminino e masculino. Os espermatozoides, como a tia Anca disse, são as células reprodutoras masculinas. Tudo bem? Os gametas masculinos. Nós também temos o início do desenvolvimento das características sexuais secundárias, como, por exemplo, barba, presença de pelos ao redor das genitais, no peito, nas axilas, alterações do timbre de voz, então a voz fica mais grossa, desenvolvimento de musculatura, então forma-se músculos, alterações de comportamento, então vai se tornando uma pessoa mais madura. Aqui nós temos essa evolução. Uma criança, na puberdade, nessa transição de infância para adolescência, e as características sexuais secundárias, que são a formação barba, presença de pelos, alterações do timbre na voz mais grossa, desenvolvimento da musculatura, com os 3 estágios: criança, adolescente e adulto. Tudo bem? E agora vocês irão resolver também os exercícios das páginas 92 e 93 referentes ao que nós estudamos na aula de hoje. E também o laboratório. Façam com bastante atenção os exercícios, estão todos relacionados ao que estudamos na videoaula de hoje. Vocês irão resolver os exercícios das páginas 89, 92 e 93 e os laboratórios 2 e 3 das páginas 102 e 103. Iremos fazer a correção na próxima aula. E não se esqueçam de mandar fotos das atividades para a prof. A tia Anca tem um aviso importante para passar para a turma. Nossa prova de ciência será no dia 30 deste mês, na próxima sexta-feira, e os conteúdos para estudo serão as apostilas 5 e 6. As páginas já estão descritas aqui para vocês estudarem com bastante atenção e qualquer dúvida estou à disposição. Tudo bem, turma? Bons estudos, façam as atividades propostas nas aulas e não se esqueçam de me mandar foto. Um grande beijo e até a semana que vem.